Fala pessoal, Bruno aqui. Dicas e palpites para os jogos do Domingão, dia 10/3. Temos aqui 10 jogos ao total para estar acompanhando na Premier League, na primeira e na segunda divisão do campeonato alemão. Então vamos te ajudar aqui a procurar as melhores entradas para fazer no pré-live e traçar os melhores cenários para a gente estar levando para o ao vivo e estar fazendo as nossas operações. Vamos ter aqui ao final desse vídeo 8 bilhetes, um deles com odd de 4,02. Então assiste todo o vídeo, fica com a gente até o final para você pegar todas as oportunidades aqui no mercado. Também, se você estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já vai deixando a sua inscrição, deixa seu like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações também para você não perder nenhum vídeo. É muito importante toda essa sua colaboração para que a gente continue trazendo cada vez mais vídeos aqui para vocês. Então vamos começar aqui com as análises. Primeiro jogo do dia lá na Premier League, jogaço de bola, Aston Villa versus Tottenham. Dois times lá da parte de cima da tabela brigando aí pelo título ainda. Aston Villa, quarto colocado, 55 pontos e o Tottenham, quinto colocado, 50 pontos. O Aston Villa é o time sensação do campeonato nessa temporada, tá jogando muito bem, tá fazendo uma ótima campanha. A equipe conta aqui com apenas 4 derrotas ao total na competição. Até o momento, já vem aqui de uma sequência de 3 vitórias seguidas. Ganhou a última delas fora de casa contra o Luton de 3-2. Já o Tottenham também está fazendo uma ótima campanha, uma ótima temporada. Está numa boa sequência. Nas últimas 11 partidas, a equipe teve apenas 2 derrotas. Em toda a sua trajetória aqui no campeonato, o Tottenham teve apenas um momento aqui de deslize, onde teve uma queda de rendimento, vamos colocar assim. Foi aqui onde teve essa sequência de 5 partidas seguidas, sem conseguir vitórias. E essa sequência aqui já tem um certo tempo, então a equipe está muito bem, como a gente falou. No retrospecto, caso e fora, o Aston Villa é muito forte, tem 10 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas recentes, que foi para o Manchester United e para o Newcastle. Então até pouco tempo atrás o Aston Villa seguia invicto em casa. Já o Tottenham, como visitante, tem aqui 5 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Perdeu para o Wolverhampton e perdeu para o Brighton. Na média de gols das equipes, temos o Aston Villa com um ataque muito bom, média de 2,7 e uma defesa muito boa também, média de 1,2. Contra o Tottenham, de um ataque muito bom, média de 2,2 e uma defesa bem mais vazada, média de 1,7. A precificação aqui vai ficar no 5,23 pro Aston Villa, o que vai dar pra gente a linha justa de Aston Villa para vencer a partida. Aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha justa de handicap 0,0. Então temos aqui duas linhas abaixo da nossa linha justa. A gente está com odd de 1,82 no Aston Villa, bastante valor aqui dentro da nossa precificação. Então vamos estar pegando Aston Villa handicap 0,0 na odd de 1,82 com uma unidade. Em caso de empate, a nossa aposta vai ser devolvida, ela vai ser anulada. Brighton versus Forest. O Brighton, nono colocado, 39 pontos e o Forest, 17º com 24 pontos. O Brighton vem fazendo uma campanha aqui bem em meio de tabela, como a gente vem falando várias e várias vezes. A gente pode ver aqui pelo gráfico quanto a equipe é inconstante. Então oscila muito entre empate, derrota e vitória. A gente pode ver que a última partida foi derrota fora de casa pro Fulham de 3-0, depois teve um empate, depois uma vitória, derrota, vitória, derrota. Então a equipe tá bastante oscilante e conta com bastante empates, o que tá segurando bem a equipe ali no meio da tabela. Já o Forest faz uma campanha ruim, a equipe conta com apenas 4 vitórias ao total até o momento, vem de 2 derrotas seguidas já, onde perdeu pro Liverpool e perdeu pro Aston Villa também. No retrospecto, caso e fora, o Brighton é bastante forte, não vem de fácil uma derrota aqui nos seus domínios, tem 6 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, que foi pro West Ham de 3-1 lá no início do campeonato. Já o Forest, como visitante, não muda muito ali do seu padrão, conta com 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. A média de gols das equipes, o Brighton com um bom ataque, média de 2,1 e uma boa defesa, 1,2. O Forest com um ataque ruim, de 1,2 e uma defesa bastante vazada, de 2,2. Precificação, 5,32 também para o Brighton, 5 vitórias do Brighton, 3 empates, 2 vitórias do Forest. Linha justa de Brighton para vencer a partida. E aqui na Betano, deixa eu abrir aqui, ó, Betano versus Forest, está sendo oferecido para a gente a linha de handicap menos 0,75 do Brighton. A gente está com odd de 2,02, a nossa linha justa com odd de 1,80, então tá bem precificado aqui o mercado de handicap. Esse jogo eu vou levar pro ao vivo, vamos tentar buscar o Brighton menos 0,25
com odd de 1,80 para cima. A gente já está com odd de 1,60, deve bater rápido aqui essa nossa odd, caso não abra o placar muito cedo. Para bilhete, nesse jogo é interessante o over 1.5 gols na partida, o over 0.5 gols no primeiro tempo também é muito bom, o race 3 e 5 cantos do Brighton e o Brighton para ter mais escanteios. Todas essas opções são excelentes para estar colocando aí no seu bilhete. O West Ham versus Burnley, o West Ham, sétimo colocado, 42 pontos e o Burnley, 19º, com 13 pontos. O West Ham já vem de 2 vitórias seguidas, a última delas ganhou fora de casa contra o Everton. O Everton parece que já se recuperou aqui da sequência ruim, onde teve 6 partidas seguidas sem vitórias, teve 3 empates e 3 derrotas, e agora já conta aqui com 2 vitórias seguidas. Então o Everton fazia uma campanha muito boa, a gente podia ver aqui que antes dessa sequência aqui de 6 partidas, a equipe tinha perdido apenas 4 partidas, então teve um deslize aqui, perdeu um pouco de fôlego e agora já voltou a se recuperar, já tem 2 vitórias seguidas aqui. Tá muito bem, voltou a jogar bem. Já o Burnley é o vice-lanterna, faz uma péssima campanha, tem apenas 2 vitórias ao total na competição. A gente pode ver aqui que já tem uma sequência muito grande de partidas sem vencer, já são 4 partidas seguidas de derrotas, aonde a maioria delas passou sem marcar gols. No retrospecto caso e fora, o West Ham conta com 6 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Já o Burnley, como visitante, tem as suas 2 vitórias fora de casa, 2 empates e 9 derrotas. Na média de gols das equipes, um ataque de West Ham 1.7 e uma defesa de 1.5, o Burnley com um ataque ruim de média 0.9 e uma defesa de média 2. Precificação fica num 6.22 para o West Ham, linha justa do West Ham -1. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente justamente a linha do West Ham -1 com odd de 2,18. Então novamente está bem precificado aqui, vamos levar esse jogo também para o ao vivo, vamos buscar uma linha do West Ham -0.25 também com odd de 1,80 para cima. A gente está aqui com odd de 50, deve bater ainda no primeiro tempo essa nossa odd e aí a gente faz a nossa operação. Para bilhete, esse jogo também é interessante, o over 1.5 gols da partida e o dupla chance do West. O último jogo da Premier League no dia, o grande jogo do dia aqui, clássico Liverpool versus Manchester City, briga direta pelo título. O Liverpool é o líder, 63 pontos, e o City, segundo colocado, logo atrás com 1 ponto a menos, 62 pontos. Então aqui é aquele clássico jogo de 6 pontos, briga direta, quem vencer aqui fica muito bem, na briga pelo título sai bastante aí na frente. Aqui não tem nem muito que a gente analisar, né? São 2 equipes ali da parte de cima da tabela, 2 favoritos ao título, que estão praticamente invictos aqui no campeonato. O Liverpool conta com apenas uma derrota, que foi para o Arsenal, de 3-1, fora de casa, e o City tem apenas 2 derrotas na competição até o momento. As 2 foram fora de casa, 1-0 contra o Aston Villa e 1-0 contra o Arsenal. No retrospecto, caso e fora, o Liverpool está invicto jogando em casa, conta com 11 vitórias e 2 empates. Já o City, como visitante, foi onde ele deu os seus tropeços, os poucos tropeços que teve. Até o momento na competição, são 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A média de gols das equipes, 2 ataques aqui poderosos, 2.8 de média para o Liverpool e média de 2.2 para o City. E 2 ótimas defesas também, 0.8 para o Liverpool e 1.2 para o City. Então a gente vai ter um jogo equilibrado aqui, precificação de 4-2-4, 4 vitórias Liverpool, 2 empates, 4 vitórias do City, linha justa de handicap 0,0, empate anula a aposta. A Betano está oferecendo pra gente a linha de handicap menos 0,25 pro City. Então a gente tem o Liverpool jogando em casa com uma linha de mais 0,25 na odd de 1,88, aonde a gente tem um empate a nosso favor. Em caso de empate, a gente vai ter metade da nossa aposta ganha. Então vamos estar pegando aqui o Liverpool handicap mais 0,25 com uma unidade. Aqui nesse jogo, aonde tivesse dando empate para qualquer uma das equipes, a gente pegaria. Se o empate tivesse a favor pro lado do City, a gente faria operação. Então tá pro lado do Liverpool, vamos pegar aqui com a unidade, tá feita a nossa operação para esse clássico. Primeira divisão do campeonato alemão agora, Bochum versus Freiburg. O Bochum, 15º com 25 pontos e o Freiburg, 9º colocado com 30 pontos. O Bochum vem fazendo uma campanha aqui bem mediana, o que tá salvando ele é que quando joga em casa é uma equipe bastante forte, porém a equipe conta aqui com bastante empates. O Bochum já vem de 2 derrotas seguidas, antes disso tinha 3 partidas seguidas aqui sem perder, aonde conseguiu ganhar do Bayern de Munique por 3-2. Já o Freiburg faz uma boa campanha, porém está passando por um momento delicado, já conta com 6 partidas seguidas sem conseguir vitórias, aonde teve 4 derrotas e 2 empates.
No retrospecto, casa e fora, o Bochum, como eu disse, é bastante forte em casa, porém conta com bastante empates. A gente pode ver aqui que são 4 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Já o Freiburg, como visitante, é onde ele tem uma queda de rendimento muito grande, não mostra o seu melhor futebol, tendo apenas 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. A média de gols das equipes, um ataque para o Bochum de 1.6 e uma defesa de 1.4, contra o Freiburg de um ataque horrível de 0.8 e uma péssima defesa de 2.1. Precificação do jogo, 4-3-3 pro Bochum, 4 vitórias Bochum, 3 empates, 3 vitórias do Freiburg, linha justa de handicap do Bochum, menos 0.25. Na Betano, estão oferecendo pra gente justamente essa linha de menos 0.25 com odd de 1.95. Então tá bem precificado aqui, a gente tá no justo aqui dentro dessa odd, então eu vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo que eu gostei bastante. Vamos aqui no criar aposta, vamos pegar aqui no mercado de gols o over 1.5 gols da partida. Vamos aqui no mercado de escanteios, vamos pegar o over 6.5 cantos da partida para ter pelo menos 7 escanteios na partida. E vamos aqui na aba de principais, vamos pegar o Bochum dupla chance. Bochum ou empate, odd de 2,07. Vamos aqui com a 1 unidade, tá feita a nossa operação. Frankfurt versus Hoffenheim. O Frankfurt, sexto colocado, 37 pontos. E o Hoffenheim, sétimo colocado, 33 pontos. O Frankfurt vem de vitória, jogando fora de casa contra o Heidenheim. A equipe tá passando por um bom momento, tá numa ótima sequência. Nas últimas 9 partidas, a equipe teve apenas uma derrota. Já o Hoffenheim estava passando por um momento delicado, teve aqui uma sequência de 8 partidas seguidas, sem conseguir vitórias, e agora já conta com 2 vitórias seguidas, aonde parece que está se recuperando aí dessa sequência ruim, desse mau momento, parece que a equipe vai começar a voltar ao seu bom futebol. Conseguiu ganhar do Borussia Dortmund fora de casa e conseguiu ganhar dentro de casa do Werder Bremen. No retrospecto, casa e fora, o Frankfurt conta com 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, perdeu apenas para o Stuttgart de 2-1. Já o Hoffenheim é um bom visitante, conta aqui com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Média de gols das equipes, 2 ótimos ataques, o Frankfurt com a média de 1.7 e o Hoffenheim com média de 2. A grande diferença fica aqui na defesa, onde o Frankfurt tem uma ótima defesa, média de 1, e o Hoffenheim tem uma defesa bastante vazada, média de 1.9. Precificação 5-3-2 pro Frankfurt, linha justa de handicap do Frankfurt para vencer a partida. Aqui na Betano, a gente está justamente com essa linha do Frankfurt de menos 0.5 com uma odd de 2. Então a gente já tem a possibilidade de pegar o handicap menos 0.25 na odd de 1,78. Então vamos estar pegando aqui Frankfurt de handicap menos 0.25 com uma unidade. Em caso de empate, a gente vai ter metade da nossa aposta perdida. Leverkusen versus Wolfsburg. Esse jogo aqui eu vou pular, é um jogo de super favorito, onde está tudo muito bem precificado. Não vi nada de valor aqui no pré-live, então seria levar um cenário pro ao vivo, onde a gente consegue pegar alguma linha menos esticada do Leverkusen, que é o líder isolado da competição. Mas é muito provável que as linhas e as odds para o Leverkusen segurem muito, então vou só pular esse jogo, não faço nada. Se o Leverkusen sair atrás no placar, a gente vai lá e pega o dupla chance. Fora isso, não faço nada, pulo a partida. Segunda divisão agora do campeonato alemão, São Paulo versus Hertha Berlim. São Paulo é o líder, 48 pontos, contra o Hertha Berlim, nono colocado, 34 pontos. O São Paulo é o líder, faz uma ótima campanha, a equipe tem apenas 2 derrotas na competição até o momento. Inclusive, na última partida, perdeu fora de casa para o Schalke 04 de 3-1. A outra derrota que teve também foi fora de casa para o Magdeburg, perdeu de 1-0. O detalhe aqui interessante é que as 2 derrotas que teve foram para equipes ali do meio da tabela para baixo. Já o Hertha Berlim tá fazendo uma boa campanha, a equipe já tem uma sequência de 4 partidas seguidas sem derrotas, onde teve 2 vitórias e agora vem de 2 empates. 2-2 dentro de casa contra o Kiel e 1-1 fora de casa contra o Braunschweig. No retrospecto, casa e fora, o São Paulo tá invicto jogando em casa, tem 7 vitórias e 5 empates. Já o Hertha Berlim, como visitante, tem 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Média de gols das equipes, São Paulo com um ótimo ataque, média de 2, e uma ótima defesa, 0.8 de média, contra o Hertha Berlim de ataque, 1.5 e uma defesa de média 2. Precificação do jogo, 5-3-2 pro São Paulo, linha justa do São Paulo, menos 1. E aqui na Betano, a gente está com a linha de São Paulo menos 1 na odd de 2,18. Então, novamente, está bem precificado. Não vou fazer nada agora nesse mercado de pré-live aqui, no mercado de handicap. Vamos tentar levar pro ao vivo, vamos pegar uma linha menos esticada do São Paulo. Vamos tentar buscar o São Paulo menos 0,25 na odd de 1,80 também. A gente já está com a odd de 1,50. Então, se o São Paulo não abrir o placar muito cedo, a gente consegue pegar aqui ainda no primeiro tempo essa linha muito boa pro São Paulo, onde ele ainda está invicto em casa, né? Fora
isso, para bilhete, esse jogo é muito bom. O over 1.5 gols da partida, o Race 3 cantos do São Paulo e o São Paulo para marcar mais escanteios na partida. Próxima partida, Kaiserslautern versus Osnabrück. Aqui é o péssimo contra o horrível. Meu Deus do céu. Duas equipes aqui muito ruins, lá da parte de baixo da tabela, aonde tem muito poucas vitórias na competição até o momento. Então a gente tem aqui um jogo equilibrado, com um leve favoritismo aqui para o Kaiserslautern, por estar jogando em casa, mas o Kaiserslautern teve uma boa campanha, um bom início ali, uma boa sequência, apenas ali no início do campeonato. A equipe tá vindo aqui de um momento muito ruim e a gente tá com o site oferecendo pra gente o Kaiserslautern para vencer a partida como linha justa, o que levaria o valor aqui pro lado do Osnabrück, mas as duas equipes têm médias horríveis de gols, então não pego nada, vou pular esse jogo, simplesmente vou pular. Vamos aqui para a última partida do dia, Fürth versus Elfsberg. O Fürth, quinto colocado, 38 pontos, e o Elfsberg, 11º lugar, 32 pontos. O Fürth faz uma ótima campanha, porém tá vindo de um momento aqui ruim, teve uma queda de rendimento, aonde a equipe tinha uma sequência de 9 partidas seguidas sem perder, e agora, nas últimas 5 partidas, conta com apenas uma vitória e 4 derrotas. O grande detalhe é que a maioria dessas derrotas foi fora de casa. Então teve 3 jogos aqui que o Fürth fez fora de casa e perdeu. Já o Elfsberg está aqui no momento onde está patinando bastante. Teve uma sequência de 5 partidas aqui sem vencer também. Depois conseguiu 3 partidas sem derrotas e agora já conta com 2 derrotas seguidas. No retrospecto, casa e fora, o Fürth é muito forte jogando em casa. Tem 8 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Perdeu apenas para o Hertha Berlim e para o Hannover. Já o Elfsberg, como visitante, é bem mediano, conta com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Vale ressaltar que já tem 5 partidas seguidas que não consegue vencer fora de casa. Média de gols das equipes, o Fürth com uma média de ataque muito boa, média de 2 e uma ótima defesa, média de 0.9, contra o Elfsberg de ataque, média 1.4 e uma defesa de 1.7. Precificação 6.22 pro Fürth, linha justa de Fürth -1. Na Betano, a gente está com a linha de Fürth -0.75, com odd de 2.07. Então a gente está próximo de ter um bom valor aqui na linha do handicap -0.25. A gente já está com odd de 1.65. Vamos estar levando esse jogo pro ao vivo também, para a gente estar pegando a odd de 1.80 para cima. Então vai bater muito rápido essa nossa odd aqui. Provável que com 10 minutos ali do primeiro tempo, se o Fürth não começar amassando muito, já bata a nossa odd e aí a gente faz a entrada. Bora lá agora para os nossos bilhetes prontos do dia. Temos aqui o primeiro deles, uma dupla no jogo do Aston Villa versus Tottenham. Ambas as equipes marcam sim ou over 2.5 gols da partida. E no jogo do Liverpool versus Manchester City, ambas as equipes marcam sim ou over 2.5 gols da partida. Lembrando que esse mercado fica aqui na aba de gols e tem aqui, ó, ambas as equipes marcam ou mais de 2.5. Peguem sim. Odd de 1.58, vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próximo bilhete, uma dupla novamente no jogo do Aston Villa versus Tottenham. Aston Villa, dupla chance. Aston Villa ou empate. No jogo do Brighton versus Forest, dupla chance do Brighton. Brighton ou empate, odd de 1.89 também. Vamos com meia unidade aqui nesse bilhete. Próximo bilhete, outra dupla no jogo do Aston Villa versus Tottenham. Aston Villa para vencer. No jogo do West Ham versus Burnley, o West Ham para vencer. Odd de 4.02. Também vamos aqui com meia unidade nesse bilhete. Próximo bilhete, uma tripla de over 1.5 gols da partida. No jogo do Bochum versus Freiburg, over 1.5 gols da partida. No jogo do Frankfurt versus Hoffenheim, over 1.5 gols. No jogo do Leverkusen versus Wolfsburg, over 1.5 gols. Para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas, odd de 1.78. Também vamos aqui com meia unidade nessa tripla. Próximo bilhete, outra tripla no jogo do Frankfurt versus Hoffenheim. Frankfurt, Race, 3 cantos. Pro Frankfurt marcar 3 escanteios primeiro na partida. Jogo do Leverkusen versus Wolfsburg, Race 3 cantos do Leverkusen. No jogo do Brighton versus Forest, Race 3 cantos do Brighton. Então é para cada uma dessas equipes marcar 3 escanteios primeiro na partida, odd de 2.40. Também vamos aqui com meia unidade nessa tripla. Próximo bilhete, outra dupla no jogo do Bochum versus Freiburg, dupla chance do Bochum, Bochum ou empate. Jogo do Frankfurt versus Hoffenheim, dupla chance do Frankfurt, Frankfurt ou empate. Odd de 1.89, novamente com meia unidade.
Próximo bilhete, no jogo do São Paulo versus Hertha Berlim, over 1.5 gols da partida. No jogo do Fürth versus Elfsberg, over 1.5 gols da partida. No jogo do Kaiserslautern versus Osnabrück, over 1.5 gols da partida. Então, novamente, uma tripla de over 1.5 gols, para sair pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 1,75, meia unidade aqui novamente, tá feita a nossa operação para esse jogo. E aqui, o último bilhete do dia, no jogo do Fürth versus Elfsberg, Fürth para vencer a partida, jogo do São Paulo versus Hertha Berlim, São Paulo para vencer a partida, odd de 3,17, também vamos aqui com meia unidade, tá feita a nossa operação. E se você não tem conta na Betano, que é o site parceiro aqui do canal, vou deixar um link aí na descrição para você tá pegando o link, abrindo a sua conta e já garantir todos os benefícios que o site oferece aqui para você e o mais importante deles, que paga certinho. Abrindo sua conta pelo nosso link, você dá uma força muito grande aqui pro canal, beleza? Então, encerrado aqui os jogos do Domingão, pessoal. 10 jogos ao total pra gente estar acompanhando. Então, jogos muito bons aqui, jogos muito interessantes, clássicos pra gente estar acompanhando. Então, pode ter muita oportunidade boa pra gente estar pegando aí no ao vivo, baseado nas análises e nos cenários que a gente traçou aqui no vídeo, beleza? Então, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, já vai deixando a sua inscrição no nosso canal, dá uma força pra gente, deixa seu like, deixa seu comentário, toda essa sua contribuição é muito importante aqui pro canal, para que a gente cresça e traga cada vez mais vídeos aqui para vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!